Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, a busca na base de dados. Qual base de dados? Primeiro eu vou começar pelo PubMed, que é a base de dados mais utilizada por quem trabalha com pesquisa na área da saúde. E depois eu vou mostrar como replicar a busca feita no PubMed para outras bases de dados, como a Cochrane, a Web of Science, a Scopus e a Embase. Feito isso, eu vou tentar mostrar para vocês quais são as opções de componentes da pesquisa que vão dar uma ideia geral para quem for fazer uma outra pesquisa diferente dessa que eu vou mostrar. Imaginem vocês que cada pesquisa tem seus próprios componentes, mas em geral todos eles vão contar com uma definição de população, desenho do estudo, como eu vou comparar para chegar num efeito, os desfechos que incluem essa minha busca. Então eu vou tentar dar para vocês todo esse suporte de quais componentes eu preciso pensar para planejar a minha busca, e assim vocês vão tentar adaptar no exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, para a necessidade de vocês em casa. O legal da gente aprender a fazer uma busca correta nas bases de dados é que a gente poupa muito tempo, porque a gente vai entender como a gente faz para extrair dessas bases de dados exatamente os artigos que a gente quer. Uma busca que consiga ser abrangente o suficiente para a gente não perder nada, não deixar de fora nenhum artigo importante, mas também específico o suficiente para a gente não ter que ler um monte de artigo que não interessam para aquela pergunta. Além disso, vale ressaltar que sempre que você for fazer uma revisão sistemática, nessa fase, na fase da busca, a gente precisa de auxílio de quem tem experiência e treinamento. Então, conte com a ajuda de um bibliotecário, faça um treinamento na biblioteca, ou então deixe aqui algumas perguntas para mim, que já tenho um pouco mais de experiência com isso do que vocês, para tentar auxiliar a fazer uma busca bem feita. Lembre que esse é o primeiro passo, então se a gente erra nessa fase, dá muito trabalho corrigir lá na frente, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Nesse exemplo, a gente vai estar investigando a seguinte pergunta: o efeito de diferentes enxertos na cirurgia de manguito rotador. Então, por exemplo, esse aqui é como fica a minha busca final. É um exemplo do final, de como está a minha sintaxe com todas as palavras-chave, os operadores booleanos e os separadores, tá? Como que eu cheguei até aqui? Vou voltar desde o início. Primeiro, eu selecionei os grupos de palavras-chave que eram úteis para mim. Então, a primeira coisa que eu entendi que eu precisava incluir é a questão do manguito rotador. Eu preciso explicar que é uma cirurgia de manguito rotador para o PubMed. Além disso, eu não quero saber qualquer coisa sobre cirurgia de manguito rotador. Eu quero saber especificamente os enxertos. Então, o estudo tem que falar sobre o enxerto. De uma maneira ou de outra, a gente já vai ver. E eu também selecionei apenas estudos controlados, porque para mim não adianta ver se o enxerto foi bom ou ruim sem comparação a um grupo controle. Tá? Eu quero comparar isso com um grupo controle na minha meta-análise no futuro. Ok, então como que eu defino as palavras-chave de cada um desses grupos? Primeiro, eu vou colocar no PubMed, já deixei aberto aqui. A gente escreve, por exemplo, no Google, para quem não sabe, chega lá, mesh, que é o termo em inglês para os descritores, né? E aí eu cliquei aqui, já está selecionado como mesh. E aí eu vou colocar no PubMed o tal do Rotator Cuff para ver o que o PubMed vai me dar. Ele já me mostrou que existe essa palavra-chave. E ele explica aqui o que significa essa palavra-chave, que tipo de estudo eu vou trazer se eu utilizar ela. Mas eu ainda vou clicar nela para ver outras informações. Por exemplo, aqui no caso a árvore dela não continua, então eu não tenho nenhum detalhe sobre o que está incluso no Rotator Cuff. Se tivesse, eu poderia ainda olhar a sequência aqui e selecionar algo mais específico que me interessa. Outra coisa importante dessa página são os entry terms, que ele me dá aqui. O que são os entry terms? São sugestões de palavras-chave que não são descritores do PubMed, mas que podem ser buscados, por exemplo, ao longo do texto, ou como título, ou como resumo, né? Se essas palavras estiverem presentes no título, no resumo, no texto, pode ser que elas me tragam informações sobre Rotator Cuff também. Então, eu sempre vou
observar essas palavras. Feito isso, para todas as palavras que eu conheço que vierem na minha cabeça sobre esse tema, rotator cuff, eu vou começar a distribuir essas palavras aqui. Então aqui eu combinei, por exemplo, o rotator cuff, esse MH entre chaves aqui significa que ele é um mesh term, como eu acabei de confirmar lá no PubMed, e eu vou juntar isso com o subheading, que é esse SH, que é o surgery. Como que eu sei que o surgery é um subheading? Eu coloco ele da mesma forma aqui no PubMed, busco, e ele já vai aparecer para mim, ó, surgery, subheading. Certo? Então eu já sei como classificar ele. E assim, eu vou pedir para o PubMed me trazer todos os estudos aqui, nessa única célula, de manguito rotador e cirurgia. Então, se não tiver essas duas palavras-chave, o PubMed não vai trazer. Mas eu vou trazer isso, ou o rotator cuff injuries com a cirurgia, ou o rotator cuff ultrastructure, que também é um subheading. E assim vai. Como que eu descobri todas essas combinações aqui? Vou dar uma dica para vocês. Yes! Um colega que está trabalhando comigo nessa meta-análise, ele me enviou esses 7 artigos aqui do PubMed que são exatamente o que a gente precisa, que ele já tinha lido e ele sabia que os artigos estariam inclusos nessa nossa busca. Então, o que eu fiz? Eu abri cada um desses artigos e desci aqui para procurar quais são as palavras-chave, os meshes que foram inclusos para esse artigo. E dessa forma eu percebi que eles usavam várias palavras-chave para representar o tipo de enxerto e outras palavras-chave para representar a cirurgia do manguito rotador, ou as lesões, ou a fisiopatologia, todos os tipos de palavra-chave. Então eu peguei cada um desses estudos que ele enviou aqui, abri o abstract no PubMed e fui atrás das palavras-chave que eles apresentavam para eu ver se eu realmente não estava esquecendo de nada. E assim eu cheguei em todas as opções que vocês estão vendo aqui, tá? E todas essas combinações também. Percebam que essas combinações, elas são substituíveis. Eu não preciso de um artigo que fale de manguito rotador e procedimento cirúrgico reconstrutivo e que também fale de artroscopia. Esses termos eles são substituíveis, certo? Então, por isso que eu vou unificar todos esses termos com o OR. E tudo isso vai trazer para mim uma infinidade de artigos que falem de cirurgia de manguito rotador. Feito isso, eu vou para a minha próxima palavra-chave, que seriam os enxertos. Aqui está bem simples, bem mais simples de entender, porque eu só tenho um termo para cada um. Então, tudo que eu encontrei daquela mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês, né, abri a informação que o meu colega me passou, lá tinha uma lista de artigos, entrei em qualquer um deles, vi as palavras-chave e tentei identificar aqui, ó, absorbable implants. Esse é um termo que provavelmente serve para identificar o tipo de enxerto. Então, eu adicionei ele nessa lista. E assim foi, até essa lista ficar bastante extensa e percebam de novo que todas essas palavras se substituem. Por isso que quando eu integro elas aqui, eu integro elas com o OR. Mas como que eu sei se eu coloco TIAB na frente ou MH? Eu preciso jogar elas da mesma forma lá no PubMed para ver se essa palavra é um mesh ou não é. Então, a gente coloca ela aqui e põe buscar, aquele cabeçalho do mesh. Perceba que não veio a palavra, então provavelmente ela não existe. E eu acabei colocando ela como TIAB, então, título e abstract. Agora, essa aqui, por exemplo, eu classifiquei como mesh. Então, provavelmente ela é um mesh. E aí a gente põe para buscar. Tá vendo? Ele existe como mesh, aqui tem a explicação do que é o significado dessa palavra, e os outros termos que eu acabei adicionando lá de sugestão, como vocês podem ver, ó. Skin graft é um outro termo que está adicionado aqui como TIAB por sugestão desse mesh, certo? Por que eu coloco essas aspas aqui em volta? Porque se eu não colocar, o PubMed pode buscar só o transplantation ou só o skin. E aí imagino tanto de coisa que vai falar de pele ou de transplante que eu não quero que venha na minha busca, certo?
Então, eu preciso que esse termo realmente esteja tudo junto, para buscar exatamente o que eu quero. E aí, o último termo que eu coloquei foi os estudos controlados. E aí, eu busco da mesma forma. Jogo aqui esse termo. Vamos supor que eu não sei ainda qual é esse termo. Eu vou colocar como se eu não soubesse, tá? Então, eu vou pôr clinical trial. E aí eu percebo que tem vários aqui, ó. Aqui eu já vejo que tem o controlado, mas vamos fingir que eu nem vi esse aqui ainda, eu só vi que tinha clinical trial. Então eu abro e dentro da árvore do clinical trial, percebam que eu tenho uma série de opções. Eu posso querer estudos controlados, como eu ainda posso exigir mais especificidade, que eles sejam também randomizados além de controlados. E aí eu jogo lá na minha organização, da forma com que ele está aqui, se ele é um tipo de publicação, ou nessa outra sugestão, era apenas um tópico antigo, né? Isso acontece, essa segunda opção aqui, Control Trials as a Topic, né? Como o PubMed sugere, ela acontece porque às vezes os termos eles vão se atualizando no PubMed. Então esse termo aqui, ele acabou ficando um pouco mais antigo, mas para não perder os estudos que traziam o Clinical Trial como um tópico, eles também sugerem esse outro mesh também para adicionar ao Clinical Trial, ou no caso do controlado, também tem um específico para Controlled Clinical Trial as a Topic, tá? Então, essa é a sugestão do PubMed. Feito toda essa busca, eu gero essa minha combinação, né? Vou colocar o end para ligar os meus grupos principais. E aqui eu tenho, então, toda a minha busca final. E aí, é isso daqui que eu vou selecionar e jogar na busca do PubMed. E aí eu vou ver que eu vou conseguir 21 estudos. Ó, 21 resultados. Aqui estão todos os meus estudos. Normalmente eu organizo isso aqui numa outra planilha. Aqui eu tenho todas as bases de dados, né? Isso aqui é uma outra fase. Então eu coloco o meu grupo de palavra-chave 1, grupo de palavra-chave 2, grupo de palavra-chave 3. Como ficou a sintaxe completa, o dia que eu fiz a busca, quantidade e como eu vou salvar esse arquivo. Caso vocês não saibam, para salvar esse arquivo também é bem facinho, ó. Eu venho aqui em enviar para Citation Manager e todos os resultados. Criar o arquivo. E aí, no caso, eu vou dar um nome para esse arquivo da mesma forma que eu já deixei salvo aqui para minha organização. Para que serve esse arquivo? Esse arquivo serve para eu jogar num software como o Mendeley ou o EndNote, que vai me ajudar a remover as duplicatas depois. Isso vai ser importante para os meus próximos passos, quando eu replicar essa busca que eu acabei de fazer no PubMed para as outras bases de dados, como Web of Science, Embase, Scopus, Cochrane, todas que a gente quiser incluir. Pessoal, como vocês puderam perceber nesse exemplo, eu utilizei palavras-chave de uma forma muito abrangente. Eu não especifiquei a população, eu não especifiquei o tipo de desfecho, porque como eu sei que tem poucos estudos para responder essa pergunta que eu quero responder, eu deixei ela bem abrangente e ainda assim vieram poucos estudos. Vocês viram que no PubMed foram só 21. Então, isso é muito importante da gente aprender a definir quando a gente abre, quando a gente estreita a nossa busca. E a melhor forma de confirmar se a gente está conseguindo achar o que a gente quer é testando. Faz uma vez, vê se deu certo, faz de novo. No exemplo aqui eu já mostrei o correto de primeira, porque eu já tinha testado, passei várias horas fazendo isso. Normalmente uma boa busca a gente leva em média umas 4 horas, sem parar, só testando e comparando. Uma dica boa também é você pegar estudos que você já conhece, que responderam aquela pergunta que você está buscando. Confere as referências daquele artigo, confere as palavras-chave que estão naquele artigo e assim você consegue ir confirmando se a sua busca está trazendo todos os artigos importantes para você, tá bom? Vamos para a próxima fase.